momento em que você tem tributação de dividendos mudando, os incentivos mudando, as empresas começando a mudar a forma de remunerar o acionista, tributação de dividendos, limbo jurídico, amplia a isenção de IR até abril, mas não sem riscos. Então, será que a era dos dividendos gordos aqui no Brasil está acabando? A era das ações de dividendos? Será que isso vai passar por uma mudança realmente? O que significa na prática quando empresas passam a reduzir payout, recomprar ações, reter mais lucro? E por que um gráfico seco conta essa meia-verdade sobre o EWZ? Tá? O que tudo isso tem em comum também, a gente vai ver nesse vídeo. E antes de responder a essas perguntas aqui, esse vídeo aqui a gente precisa voltar um passo atrás, porque a gente vai falar sobre como o investidor foi aprendendo aos trancos e barrancos a comparar retornos de investimentos e investimentos com uma régua errada. Então esse vídeo ele começa com uma discussão sobre a maneira como muitos investidores comparam bolsa brasileira com bolsa internacional, renda fixa com renda variável, com ações pagadoras de dividendos. Então muita gente coloca taxa Selic de um lado, dividend yield do outro, tá? Variação de preço, ganho de capital contra retorno do CDI, acha que está fazendo uma análise correta, mas na verdade está misturando métricas que não nasceram para serem comparadas dessa forma, e nem para ser comparadas muitas vezes. E essa confusão, ela fica mais perigosa agora quando a gente tem essa tributação que muda os incentivos, as empresas começando a mudar também a forma de remunerar o acionista. Então você coloca taxa Selic contra dividend yield e compara ali talvez o preço da ação contra o retorno do CDI, o ganho de capital em algum período, você esquece de muitas coisas. Você está esquecendo de bonificações, recompra de ações, dos proventos inclusive. Tá tratando isso como se fosse algo que cai do céu e não como algo que é parte do negócio e parte da forma, da filosofia de investimento nessa classe de ativo. Tá? Renda fixa, ações, dividendos, valorização, ganho de capital, isso não se organiza da mesma maneira no tempo e também não aparece do mesmo jeito na tela. Então uma ação ela pode ter remunerado o acionista sem que isso fique aparente no preço. Do gráfico, por exemplo, no gráfico de preço. A empresa pode ter remunerado também sócios de forma indireta, que isso também não aparece no dividend yield, para quem olha apenas ali o dividend yield. Então você chega num diagnóstico falso e isso te leva a decisões ruins com aparência de racionalidade. Se você comenta isso num ambiente onde as pessoas entendem, ainda vão te colocar ali um chapéu de burro, vão falar que você está falando besteira, que você tem que estudar mais. O brasileiro não é muito educado nas redes sociais. Eu vejo aqui muitas vezes a galera faz um comentário ou outro, já vem alguém descendo o cacete ali, ninguém está interessado em te explicar com carinho, mas isso muitas vezes é questão de você olhar e falar assim, não deve ser tão simples assim. Se um monte de gente inteligente investe em ações, por que eu vou falar assim, o dividend yield do Banco do Brasil está barato, está baixo, Selic está em 15%, não vale a pena. Todo mundo que está comprando é burro, eu sou inteligente. Calma, não é assim também. Então se você observa só o gráfico de preço, você vai ver queda, mas você não vê o caixa que foi distribuído. E aí tem uma diferença entre o price return e o total return. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre essa questão dos dividendos, o retorno das ações pagadoras de dividendos. Você tem aqui Banco do Brasil, dividend yield de 3,27%. Muita gente pode olhar para isso daqui, independente de Banco do Brasil ser ou não uma boa no momento, tá? Aí muita gente pode olhar e falar assim, a Selic quase 15%, empresa pagando 3%, não vale a pena. Mas cara, Banco do Brasil pagou praticamente IPCA mais 10% praticamente nos últimos 10 anos, mesmo com essa queda recente. E se você observasse aqui, o dividend yield foi de 2,65% em 2016. Então, quem tivesse esse mesmo pensamento ia falar, não, renda fixa é melhor. Vou deixar na renda fixa, vou comprar Tesouro IPCA mais 7%, 7,5% igual a gente tem hoje. E aí quando você observa o retorno de Banco do Brasil nos últimos 10 anos, aqui eu estou vendo o índice de Basileia, não é o retorno, pelo amor de Deus, Badu, e aí você vê que foi um retorno que superou o Ibovespa, que superou o CDI, que superou o IPCA e que superou quase tudo aqui. E você coloca até o IVVB11, ganhou, obviamente, com essa queda, mas até 2024 ali, 2025, enquanto o Banco do Brasil ainda estava numa fase boa,
que isso são ciclos, acontece, o IVVB11 nem estava com essa distância toda. Aqui no caso você tem Sanepar, por exemplo, com baita de um retorno nos últimos 10 anos, um dividend yield de 4,87%. Aqui a gente tem a cotação ajustada pelos dividendos, você coloca a cotação padrão, você vai ver que esse retorno ele é bem menor, tá? Mas ainda é muito grande. Mas mesmo assim, quem compara esse retorno muitas vezes com o CDI acumulado, em outras ações aqui com retorno menor, pode chegar a conclusões erradas. A Sanepar, nos últimos 10 anos, entregou um retorno de quase 1000%. Então a gente está falando aqui de um investimento que bateu, esse sim bateu todo mundo. Bateu o IDIV, bateu o IVVB11, bateu o CDI, bateu o IPCA, bateu o Small Caps, aqui bateu com vontade em todo mundo, tá? Pegou aqui mais do que o dobro do segundo colocado praticamente. E tanto hoje quanto 10 anos atrás, você pode olhar aqui um dividend yield médio de 5,55. Não é um dividendo que chegou nem a 10% aqui anualmente. E muita gente olha isso e fala merda. Desculpa, com perdão da palavra aqui, fala besteira. As próprias ações da CEMIG aqui, por exemplo, entregaram esse retorno de 99%, 100% aqui em 5 anos. E aí você pode chegar à conclusão de que 100% é muito, 100% é pouco, quanto que o CDI deu ali nesse mesmo período, quase 72%, praticamente sem risco nenhum. Mas quando você coloca os dividendos na conta, você vê que o retorno da CEMIG foi mais de 250%. Em 10 anos, o retorno é ainda maior. Estamos falando aqui de IPCA mais 15%, IPCA mais 16%. Tá aí muita gente chega a uma conclusão errada. Eu já vi gente falando dividendo de 10%, 12%, que é bastante coisa, que não vale a pena por conta da Selic a 15%. Isso aí não compensa. Esse tipo de comparação não faz sentido. Até você não precisa nem comparar com empresa nenhuma. Olha o Divo 11, que você vai ver que uma cesta de ativos ali, pagadores de dividendos da nossa bolsa, gerou um retorno ali superior a IPCA mais 13%. Então, se a empresa recompra ações, você não tem que olhar só dividend yield, o quanto que a ação saiu ali de R$ 7,00 para R$ 14,00. Se a empresa recompra ações e está devolvendo o valor para o acionista por outro caminho, isso faz sentido. Em vez de pagar ali um dividendo direto na geração de caixa ali na forma de dividendos no bolso do acionista, ela está reduzindo o número de ações em circulação. Então, cada acionista é dono de uma fatia maior da empresa. Então, se o lucro cresce, fica igual, ali o lucro por ação tende a subir. Em muitos casos, isso também aumenta o valor por ação ao longo do tempo, mas não vai aparecer no dividend yield. A própria B3 é uma empresa que vem recomprando muitas ações, mas se olha aqui para esses 3,09%, você vai achar, é muito ruim, não vale a pena, não gosto. Mas não é assim que se analisa. Então, quem olha apenas para dividend yield subestima a remuneração real que o acionista pode ter. Então, pode achar que uma ação está pagando pouco porque distribui 4%, 5%, quando ela pode estar entregando ali mais 4, 5, até mais em recompras, em bonificações. Então, para fazer uma comparação mais correta, você não olha só dividend yield, você olha o que a gente chama ali de shareholder yield, que aí vai somar tudo, inclusive recompras líquidas, e ainda assim você tem que analisar a qualidade de tudo isso. Essas recompras, recompra faz sentido quando é o preço certo, quando a empresa recompra bem, não compromete o balanço. Dividendo também só faz sentido se é sustentável. Então, quem compara só dividend yield com taxa de juros está usando premissa errada para chegar a uma conclusão ali que também vai ser errada, obviamente. No caso do EWZ, eu queria falar porque muita gente faz essa confusão. Mesmo com a desvalorização do real que a gente teve em todo esse período, desde a máxima nossa ali em 2008, quem reinvestiu ali, se você considerar o retorno total, ele não está tão distante das máximas quanto o gráfico seco sugere, que é o gráfico que muita gente usa e compartilha para falar mal da Bolsa Brasileira, para falar mal do Ibovespa, para falar que o retorno em dólar é horroroso. Então você tem aqui 41 dólares e 47 com a máxima em 102, mais de 102 dólares. Mesma coisa que a gente tem aqui, por exemplo, na Quantifury, você vê que a máxima sai ali de mais de 100 dólares em maio de 2008 e agora a gente tem aqui o gráfico do TradingView
na casa dos 41,78, 41,47 para ser mais exato, exatamente o mesmo preço que a gente tem aqui. Só que isso não considera os dividendos. Quando você clica em ajustes aqui no TradingView, você percebe que está muito mais próximo de bater a máxima de 2008 do que muita gente imagina. Então, recentemente, alguém comentou aqui num dos vídeos sobre isso, falou: Badu, quando eu coloco no TradingView o EWZ, ele está muito longe. Não tá. Se você ajustar, você vai ver que não tá. Só que na hora de falar mal, na hora de criticar, na hora de querer gerar engajamento nas redes sociais, tem muito neguinho que compara aqui, que coloca e compartilha esse gráfico que não está reajustado. O desempenho do EWZ da nossa bolsa aqui em dólar desde 2008 é horroroso? É horroroso, independente disso, né, não ter saído do lugar praticamente, né, nesse tempo inteiro. Isso é bem ruim. Você pega outros países emergentes, e isso tem explicação, e até mesmo o próprio índice de mercados emergentes, o ETF ali, o EEM, você vai ver que o retorno é muito melhor que o EWZ. Mas eu vejo muita gente fazendo essa confusão aqui e comparando errado. Tá? Dizer que a Bolsa Brasileira, isso gera também, né, outra confusão. Até porque, se você pega nos últimos 10 anos, você vai ver que investir num índice como o DIV 11 ali, o IDIV, gerou mais retorno do que colocar dinheiro no S&P 500. Tá? E a mesma coisa é falar que a bolsa está barata em dólar só porque o Ibovespa em dólar, o EWZ, está longe das máximas. É uma comparação fraca. A maior parte das empresas brasileiras, inclusive, nem gera retorno em dólar para você fazer esse tipo de comparação. Não dá para fazer esse tipo de comparação. Medir a nossa bolsa em dólar diz mais sobre o câmbio do que o valor das empresas. Então faria sentido você usar essa régua se as nossas empresas aqui fossem majoritariamente empresas que gerassem receita em dólar, tá? E não é a realidade da nossa bolsa. Tanto que quando o real se desvaloriza, tá? Isso não faz com que as nossas empresas fiquem baratas para o gringo, tá? De um jeito relevante ali. A empresa continua gerando receita em real. O gringo não olha dessa forma, tá? Ele não está fazendo uma aposta cambial ali que vai misturar o risco das ações. Então, quando você usa a nossa bolsa em dólar para falar que é uma barganha, você está confundindo preço com um movimento de câmbio, de moeda. Então, a tese é que bolsa barata em dólar, ele é muitas vezes uma falácia porque transforma essa discussão de fundamentos das empresas numa discussão sobre câmbio. A análise correta é você olhar empresa, o crescimento esperado, geração de caixa, dividendos inclusive, custo de oportunidade e não o fato de o índice estar abaixo da máxima em dólar. Então, pega o PIB do Brasil em dólar em 2008 e compara com o nosso PIB em dólar agora. Você vai descobrir porque que a nossa bolsa não bateu a máxima em dólar ainda. Isso importa muito mais do que, né, um gráfico. E quando você olha o comportamento do dólar, a correlação com o nosso índice Bovespa, ela é negativa. Por isso que dolarizar a carteira faz sentido. Pega ali empresas também como Petrobras, Banco do Brasil, que você vai ver, tá? Em vários momentos, a própria B3 aqui, o gráfico parece mais fraco, mas se você coloca, né, dividendos, reinvestimento desses proventos e eventuais bonificações, até mesmo recompras, né, que vão alterar a participação relativa de quem continua sócio, a foto ela muda. Agora você imagina esse erro de confusão, essa confusão de comparação no momento em que as empresas estão, às vezes, começando a pagar menos dividendos de forma absoluta, devolver valor de outras formas, remunerar de outras formas, né? O que acontece com muita gente que continua olhando só para dividend yield? Então, esse chamado fim dos dividendos gordos, tá? Não é o fim da remuneração do acionista, tá? Mas é o fim de uma lógica talvez mais automática, previsível e até mais confortável, sim, para muita gente. Então, desde o dia 1º de janeiro de 2026, dividendos enfrentando ali uma tributação de 10%, quando a mesma empresa paga para a mesma pessoa residente no Brasil mais de 50 mil reais no mesmo mês. Ainda tem a camada ali anual que vai pegar pessoas físicas com rendimentos acima de 600 mil no ano calendário em dividendos. Ao mesmo tempo, você tem uma janela de transição, né, para lucros de 2025 dentro das regras societárias, em muitas empresas tendo ali, inclusive, até o final
de abril para conseguir, né, distribuir de forma isenta ainda. Isso significa que mesmo distribuições anunciadas até o início do segundo trimestre, né, se forem referentes ao resultado dos 3 últimos meses de 2025, continuam a contar com esse benefício da isenção, mas como é tudo fruto de decisão liminar, isso pode ter risco ali de cobrança retroativa, isso pode ser revisto, tá? Como diz aqui na matéria do Invest News. Mas a regra passou a ser o seguinte: se a mesma empresa paga para uma pessoa física mais de 50 mil reais em lucros e dividendos no mesmo mês, você tem retenção de 10% sobre esse valor distribuído e não só sobre o excedente. Né? E ainda existe aquela camada para pessoas físicas, como eu falei, com rendimentos acima de 600 mil por ano, ali no ano calendário, dos dividendos entram no cálculo da tributação mínima, com a alíquota que cresce ali até 10%, e o imposto que já tiver sido retido, aí sim pode ser compensado ou até restituído, dependendo do caso. Então, a primeira alternativa, né, que era mais óbvia, era antecipar, né, os dividendos. Muitas empresas anteciparam até 31 de dezembro de 2025. Então, a lei preservou essa isenção, desde que a distribuição tenha sido aprovada, né, pelo órgão competente até 31 de dezembro, o pagamento siga os termos originalmente aprovados. Isso pode ocorrer até ali entre 2026 até 2028. Mas falando mais aqui para investidores em bolsa e nem tanto para empresários grandes que podem receber mais do que isso das suas empresas, né, o efeito direto vai atingir uma parcela menor do mercado, que nem todo mundo recebe mais de 50 mil. Tá? Só que o efeito indireto ele é maior quando o incentivo está mudando. Pega a Vulcabras, é um dos casos didáticos aqui. A empresa já tinha alterado a política de distribuição no segundo semestre ali anterior, reduzindo o dividendo obrigatório mínimo de 25% para 1%. Então ela desmonta essa previsibilidade de renda que o mercado passou a associar às ações da Vulcabras, depois de um período mais recente ali onde ela pagou muitos dividendos mensais extraordinários, inclusive um dividend yield muito alto. E aí a empresa agora priorizando talvez fortalecimento de caixa, eficiência tributária, preservação de capital para ciclos talvez de crescimento no futuro. É isso. A Vulcabras está operando com um modelo mais híbrido, que pode, né, incluir dividendos, JCP, mas que pode ter também muita recompra de ações, redução de capital e outras estratégias para conseguir ali mais flexibilidade. Né? Não vai parar de remunerar, mas muda o formato. Para o minoritário, que não deve entrar na faixa de retenção mensal tão cedo, né? Eu não vou receber 50 mil por mês e nem está nos planos aqui pelo andar da carruagem, eu não vou chegar no máximo ali nos 15, 20, 30. Então essa trava dos 50 mil mantém essa lógica de que no mercado ali à vista, até mesmo você vender as ações no limite de 20 mil reais, vai continuar isento. Então mesmo que a ação não pague dividendo, recompra, você bonificou, você pode vender, né, não passando do limite, está tranquilo. A empresa te bonificou ali, você quer vender as ações para bancar o seu custo de vida. Até aqui diretamente não muda muito, tá? Mas mesmo assim pode ser impactado. O retorno total para o acionista, ele passa a vir menos talvez de dividendos em alguns casos e mais de recompra, retenção de lucro. Então a própria CVM trata a recompra como uma forma de devolver, né, valor para o acionista, de remunerar assim como dividendos. Mas quando o investidor precisa vender ações para gerar esse caixa na sua pessoa física que antes vinha de dividendos, ele pode perder eficiência sim em relação à forma antiga de dividendos. Então, vender ações não é automaticamente uma tragédia tributária, né? A remuneração por meio ali de bonificações, recompra de ações, não será automaticamente uma tragédia para o investidor que precisa dessa renda, mas existe uma fricção que não tinha antes. Né? Para vender, para gerar renda, você vai estar exposto ao timing de mercado, spread, liquidez, mas ainda assim, ao meu ver, não vai mudar tanto para o minoritário. Agora, no caso da empresa distribuir menos porque ela vai reinvestir para crescer, aí a coisa muda. Então você tem aqui, por exemplo, Equatorial cortando o payout de 25% para 1%. O que a empresa retendo mais aqui para investir? E aí ela precisa de competência para alocar esse capital. O risco não é só tributário, ele vira um risco de execução, de reinvestimento e de governança aqui do negócio. Então, se ela distribui menos e reinveste, ela fica mais parecida com uma empresa ali, uma geradora de renda, uma máquina de compounding de juros compostos,
que precisa continuar crescendo, executando bem, alocando bem seu capital, se expandindo com disciplina financeira, do que uma cash cow, uma empresa que vai pagar dividendos. Que, inclusive, se você for ver, Equatorial ela é uma empresa que nos últimos anos ela tem um payout médio, né, que não é baixo, na casa ali dos 53%. E agora você vai reduzir isso para o investidor toma um susto, tá? A possibilidade real de receber muito menos dividendos. A própria empresa afirmou que pode tranquilamente continuar distribuindo dividendos bem acima desse novo mínimo. Vai depender de alavancagem, também de novas oportunidades ali surgirem de investimentos, tudo mais. Não é uma obrigação que você vai mudar para 1%. É uma alavanca, sim, estratégica para ter flexibilidade financeira, sim, para eventuais movimentos de crescimento. Isso não te obriga a concordar e a gostar e a se interessar pela empresa, mas você vai reconhecer que um payout menor também não é automaticamente sinônimo de investimento pior, de retorno pior. É empresa de crescimento. Em alguns casos, a empresa pode destruir valor, em outros, ela pode multiplicar valor, realocar esse capital e entregar muito retorno no futuro, como a empresa já fez nos últimos anos. Tá? Só que quem está acostumado a olhar só para dividend yield, trata as situações, tanto aqui de, por exemplo, Vulcabras, quanto de Equatorial, que pode reduzir os dividendos. Você pega a Klabin também, né, anunciando recompras. Aí você pega outras empresas como o Gerdau também, com recompra agressiva, mas mantendo dividendos, mas aí às vezes o dividend yield cai. Aí você trata todo mundo igual. E não é todo mundo igual. O retorno, né, a Vale pode reforçar a recompra de ações após taxação de dividendos. Então o retorno total para o acionista, ele pode vir menos em dividendos, talvez, mais em recompras, em eficiência tributária, mas essa troca ela vai ter esse preço, tá? Do risco de execução do próprio investidor no mercado, ter que vender às vezes, se for o caso. E quando a empresa retém ali para crescer, o acionista deixa de receber esse retorno, ele passa a estar investindo num investimento mais arriscado, num ativo mais arriscado. Tá? Se a empresa alocar bem esse capital para crescimento, o retorno vai ser muito bom. Se for mal alocado, você trocou um fluxo tangível por uma promessa que não se materializou. Então, sim, se você tinha, talvez, Equatorial e outra empresa que está resolvendo diminuir o dividendo para crescer, pode falar, não, talvez não faça mais sentido para mim, vou vender, vou comprar outra coisa aqui que eu quero essa previsibilidade. Essa é a grande diferença para mim. Agora, se a empresa vai te pagar ali com bonificações, com recompra de ações, aí você, calma, não é simplesmente olhar o dividend yield. Decidir entre Brasil, exterior, crescimento, renda fixa, dividendos, usando a métrica errada, isso eu sei que vai te levar a diagnósticos cada vez mais falsos. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor o funcionamento e as dinâmicas de tudo isso para comparar também da melhor forma. Espero que não tenha ficado confuso também. Confesso que eu gravei esse vídeo sem roteiro, sem nada aqui. Mas é isso. Se você gostou, deixa o like. Foi um vídeo que vocês me pediram. Eu falei aqui de 2 temas que vocês recentemente vinham pedindo. Então, não esqueça de deixar nos comentários também ali uma sugestão para os próximos vídeos. E até a próxima.